A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde está. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amados ouvintes. Está no ar o programa Abra Sua Bíblia, com muita alegria. E nós estamos aqui, juntamente com o nosso irmão Jair Lousada e com o nosso irmão Mark, da agronomia, novamente entre nós, transbordando alegria aqui no estúdio. E nós queremos já, na abertura do programa, juntamente com o nosso irmão Jair, dar os endereços e os telefones de contato para que você possa conversar conosco. Bom, você pode ligar aqui para a Rádio Esperança para 3013 9222. Cá está o telefone, 3013 9222 para deixar o seu recado. E durante a semana para 8570 0455. Nossas reuniões são na Avenida Teresópolis 2043, domingo às 10 horas. E na agronomia, Alves número 9251, às 18 horas do domingo. Também nós temos trabalho na congregação na Avenida Lucas de Oliveira, na verdade Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, no bairro Petrópolis. Nós estamos aqui nessas sextas-feiras no Evangelho de Marcos, considerando essa grandiosa pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1, que veio entre nós, se fez carne, exatamente para conceder a salvação, da qual nós, como homens, necessitamos. Nos envolvemos com o pecado, e o remédio para o pecado para a humanidade de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. E antes de Jesus Cristo ser apresentado no Evangelho, Marcos nos evidencia que, segundo as profecias do Velho Testamento, uma de Malaquias e uma de Isaías também, viria um mensageiro preparando o caminho para a chegada desse grande rei. E a preparação do caminho se deu por meio de João Batista, capítulo 1, versículo 4, que pregou duas mensagens principais. A primeira, para que o povo pudesse ter relacionamento com o rei que viria, eles precisariam se arrepender dos seus pecados. O pecado separa de Deus, e eles precisavam desistir da ideia do pecado, da transgressão. Eles precisavam voltar à obediência, precisavam converter os seus corações ao Senhor novamente. E a segunda mensagem, versículos 7 e 8, que ele pregava, é a ideia da grandeza de Jesus Cristo. Ele simplesmente é um profeta que prepara o caminho para esse Jesus Cristo que viria, mas ele não é nem digno de se abaixar e desatar as correias das sandálias do grande rei que viria. Então precisava reconhecer Jesus Cristo como o Senhor, e faz toda a diferença quando reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas, que nós vamos estar inclinados e humildes para escutar todas as coisas que Ele tem para nos ensinar. Mas a época dos ensinos de João Batista, aproximadamente 26 depois de Cristo, então, e ele está sacudindo Israel com as suas pregações objetivas, as suas pregações bastante intrépidas, bastante corajosas, denunciando ali as circunstâncias onde o povo precisava ser transformado. Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14, mostra que ele falou inclusive as áreas específicas em que o povo deveria ser transformado. Mas versículos 5 do Evangelho capítulo mostrou que as pregações dele, objetivas, intrépidas, corajosas, elas estavam tendo sucesso. Estavam vindo a ele toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, realmente elas estavam sendo batizadas ali no Rio Jordão. Se a mensagem era de arrependimento, estava havendo aceitação. Agora, para nossa surpresa, capítulo 1, versículos 9 a 11, agora aquele próprio que iria batizar com o Espírito Santo, ele aparece para ser batizado. Jesus, o grande rei, a grande pessoa que estava vindo para ter comunhão com o povo e restabelecer a comunhão com Deus, ele próprio veio para ser batizado por João. E nós vamos fazer essa leitura em Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, e depois vamos considerar algumas lições aqui em cima desse trecho. Irmão Jair. Então abra a sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Se você não está com ela aí, apanhe a sua Bíblia para acompanhar a leitura, não esquecendo que a palavra é inspirada por Deus, ela é fundamental para o nosso conhecimento de Deus. Então abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, acompanhe a leitura
medite na leitura e no estudo que estaremos fazendo em seguida. Então, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, naqueles dias em que João está fazendo suas mensagens no deserto da Judéia, e que multidões estão aceitando a sua mensagem, e assim ele está preparando o povo para o encontro com o Messias, com o grande rei que viria, o próprio Messias aparece. Diz que naqueles dias Jesus veio. Mas diferentemente das multidões que estão vindo da região da Judéia e da capital Jerusalém para o deserto da Judéia, onde João está às margens do rio Jordão batizando, Jesus Cristo veio mais do norte de Israel. Ele veio da Galileia. Nós sabemos que Jesus foi criado em Nazaré da Galileia. Então ele desce da Galileia até a Judéia para ser batizado por João Batista. Agora Marcos não evidencia isso, mas eu gostaria que nós abríssemos em Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 13 diz o seguinte: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Agora, João achou bastante estranho a ideia de Jesus ser batizado, porque o batismo dele era para arrependimento para a remissão de pecados. E a palavra de Deus nos informa que Jesus Cristo nunca teve pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz que ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na boca dele. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que ele participou da nossa condição humana, participando exatamente de todas as coisas que nós passamos, tentado em todas as áreas, porém sem pecado. E em João 8,46, Jesus disse que ninguém podia acusar ele de pecado. Pessoalmente, Jesus nunca pecou. Como então ele iria participar do batismo de João, que preparava o povo, dando a eles, via batismo de João, o arrependimento de pecados? João acha um pouco estranho. Ele não acha coerente Jesus participar desse batismo. E por isso ele pergunta, versículo 14: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Agora, a resposta de Jesus no verso 15, ele diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isto é, Jesus queria ser completamente leal e obediente às alianças que Deus tinha revelado até então. E é a importância de Jesus para nós como um padrão. Em Marcos capítulo 11, versículos 27 até o 30, quando Jesus participa da última Páscoa em Jerusalém, na última semana de sua vida, quando ele havia expulsado as pessoas que estavam ali fazendo comércio, depois dele expulsar essas pessoas, os escribas e os saduceus que cuidavam do templo, vieram perguntar a Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas de purificar o templo da maneira que ele havia purificado. E Jesus responde com uma outra pergunta, dizendo se o batismo de João era do céu ou era dos homens. Eles não quiseram responder porque eles iriam se comprometer. Mas o fato é que o batismo de João era dos céus. E se o batismo de João era dos céus, se faz parte de uma coisa celestial, Jesus, como um homem em si, gostaria de participar. Então ele acaba participando do batismo de João, e ele acaba então ficando solidário com a ideia do ministério de João e também solidário com o remanescente fiel que estava se convertendo a ele próprio Jesus. E a importância então de Jesus para nós como um exemplo, cumprindo também a ideia do batismo dele. De certa forma, Marcos capítulo 15, versículos 27 e 28, fala que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E no verso 28 diz que ele foi contado com os pecadores. E de alguma forma também no batismo dele, ele está sendo contado entre os pecadores, no sentido de que entrou na fila dos pecadores mesmo sem ser um pecador. Inclusive depois no final do ministério dele, ele vai para a cruz sem ser um pecador, mas porque ali ele está levando os nossos pecados. Mas Jesus nos dá bastante o exemplo de cumprir toda a justiça, de ser completamente obediente à aliança que Deus estava estabelecendo até então. Nesse sentido, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz que não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. E em 5,18 de Mateus ele diz que até que o céu e a terra passassem, nem um tio ou i jamais passaria da lei até que tudo se cumprisse. Jesus nasceu sob a lei, ele nasceu debaixo do Velho Testamento, e João é um profeta do Velho Testamento. E todas as coisas que constavam na Velha Aliança, Jesus tendo nascido debaixo da Velha Aliança, ele iria cumprir com todas as coisas.
Nós sabemos que depois dele cumprir com todo o Velho Testamento, então ele encravou a lei dos mandamentos com suas ordenanças na cruz. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, disse que ele é a nossa paz e de ambos fez um, de judeus e gentios. E na sua carne, ele acabou com a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E enquanto Jesus ia vivendo debaixo do Velho Testamento, para que a gente entenda didaticamente, ele foi também escrevendo o Novo Testamento, sua nova aliança. E com a morte dele, então, teve o cessamento da velha aliança e o início da nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, diz que para que um testamento possa entrar em vigor é necessária a morte do testador. E com a morte de Cristo na cruz, então, ele cumpre todo o Velho Testamento, os preceitos do Velho Testamento, mas também o propósito da lei de conduzir os homens pela fé em Cristo Jesus à sua salvação. Então ele estabelece a sua nova aliança. E do que nós precisamos hoje na nova aliança, 1 Coríntios 9, 21, nós estamos debaixo da lei de Cristo, é sermos fiéis a exatamente todas as coisas que o Senhor propaga por meio de Cristo, que é a revelação de Deus e que é a revelação final de Deus para a humanidade. Sermos fiéis aos escritos do Novo Testamento. Nesse sentido, então, nós precisamos entender no Novo Testamento sobre batismo bíblico. Existem muitas pessoas no dia de hoje propagando que o batismo é simplesmente um sinal exterior de uma graça interna que nós já recebemos antes do batismo, uma salvação que nós recebemos antes do batismo. Não é o que o Novo Testamento nos expressa. O Novo Testamento expressa que o batismo não é só um privilégio, mas que o batismo é uma necessidade e que o batismo é essencial para a salvação. Nós não recebemos salvação antes das águas do batismo. O Novo Testamento assim o expressa. E nós precisamos obedecer o Novo Testamento com respeito aos vários assuntos. E ele nos mostra que para sermos salvos é necessário as águas do batismo. Considera comigo, amado ouvinte, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38, no primeiro sermão evangelístico, depois de Cristo ter sido crucificado, exaltado à destra de Deus, derramado o Espírito sobre os apóstolos, por meio de Pedro, fizeram o primeiro sermão evangelístico e em Atos 2, 38, depois da pregação de Pedro, as pessoas ficaram compungidas no coração. Em 2,37 perguntaram o que eles deveriam fazer. Pedro responde em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados. Nota que somos perdoados os pecados após o batismo. É batismo em nome de Cristo para a remissão de pecados. Em Atos 22,16, Ananias, conversando com Paulo, estava perguntando para ele por que ele estava se demorando. Ele deveria se levantar e lavar os pecados dele, recebendo então remissão de pecados. O Novo Testamento nos evidencia o batismo como essencial para a salvação. Nós sabemos, Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. A pessoa de Jesus é singular. E Jesus falou em João 14, 23, que aquele que o ama guardaria a sua palavra. E que o Pai e ele viriam e fariam morada nessa pessoa que o amasse e que guardasse os seus mandamentos. Recebendo então um relacionamento íntimo e especial com Jesus Cristo. Agora, a maneira pela qual nós recebemos esse relacionamento íntimo com o Pai e com o Filho é através do batismo de novo. Nota Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Fé é importante para que nós sejamos salvos. Fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas também o Novo Testamento evidencia como o batismo é essencial para a salvação. 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Nos revestimos da salvação em Cristo no momento das águas do batismo. É o que o Novo Testamento nos apresenta. Agora, João capítulo 3, versículos 3 a 5. João evidenciou para Nicodemos a ideia do novo nascimento. E ele falou que era necessário que nós nascêssemos de novo
para que nós pudéssemos participar do reino de Deus agora e também na eternidade. Nicodemos perguntou como um homem poderia nascer sendo velho. Poderia, porventura, um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos não estava bem entendendo. Ele estava imaginando que Jesus estava falando de um novo nascimento físico, mas Jesus está falando de uma ressurreição espiritual. E esse novo nascimento, essa ressurreição em Cristo acontece pelas águas do batismo. João 3,5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. As águas do batismo e o Espírito Santo que recebemos, segundo Atos 2,38, nas águas do batismo, essencial para a salvação. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4 também. Ele liga a ideia da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo com a ideia da nossa morte e ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição que recebemos no momento das águas do batismo. Romanos 6,3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo morreu na cruz, nós morremos para os nossos pecados. Cristo foi sepultado no sepulcro, nós somos sepultados nas águas do batismo. Cristo ressuscitou para uma nova vida imortal. Nós ressuscitamos para uma nova vida pela glória do Pai, no momento das águas do batismo. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 4. O Novo Testamento é claro nisso. E o Novo Testamento não apresenta no batismo como um símbolo, mas apresenta como um momento especial, onde nós nos revestimos da salvação em Cristo Jesus. Agora, existe um outro extremo. O outro extremo é dizer que somente o batismo salva. E esse é uma das ideias que levam as pessoas ao batismo das crianças, por exemplo. O Novo Testamento apresenta que não só o batismo salva. É necessário fé. Quem crer e for batizado será salvo, Romanos 16,16. É necessário arrependimento, Atos 2,38. Arrependei-vos e depois cada um de vós seja batizado. É necessário confessar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Mas também é necessário ser batizado. Só o batismo não salva, mas sem batismo nós não recebemos salvação também. E Nova Aliança apresenta então isso. E Jesus nos dá o padrão de cumprirmos toda a justiça. E nós devemos buscar no Novo Testamento o que o Senhor fala sobre salvação. E o Senhor fala sobre salvação na sua Nova Aliança, de que o batismo é necessário. Mas Marcos capítulo 1 então, versículo 9, voltando ao batismo de Cristo em si, ele foi batizado então, João o admitiu, e logo que ele sai das águas, ele viu os céus rasgarem-se. No Evangelho de Mateus fala que os céus se abriram, e sempre que os céus se abriram é sinal de que haveria uma revelação. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ele vê os céus se abrirem, e ele tem uma revelação em Ezequiel capítulo 1. Em Atos capítulo 10, versículo 11, quando Pedro está na casa de Simão, o curtidor, ele vê o céu se abrindo e um lençol descendo pelas quatro pontas, e ali é revelado que aos gentios também está aberto a salvação. Aqui os céus se abrem, porque uma revelação vai acontecer especial para João. Em João capítulo 1, versículos 32 a 34, aquele que enviou João para pregar esse batismo de arrependimento e para anunciar que em Jesus Cristo nós teríamos o batismo no Espírito Santo, foi revelado para João que quando ele visse o Espírito Santo descer sobre uma pessoa especial, pois a essa pessoa especial, essa própria pessoa é o Filho de Deus. João 1, 32 e 34. E nas águas do batismo, logo que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. E é um sinal então para João, e a manifestação para o povo de Israel que ali está o Messias, mas também Jesus está sendo capacitado pelo Espírito Santo para exercer seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 1, ele vai cheio do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Em Lucas 4,14, é no poder do Espírito que ele exerce o seu poder na região da Galileia.
E depois em Lucas 4,18, num cumprimento da profecia de Isaías 61, Jesus na sinagoga em Nazaré fala que ele foi ungido pelo Espírito para pregar o Evangelho para os pobres. Então Jesus está sendo capacitado especialmente pelo Espírito Santo para exercer o seu ministério. Então, verso 11 também, uma voz dos céus reveladora é escutada, que é a voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E Deus está ali então unindo duas profecias. A profecia de Salmo capítulo 2, versículo 7, que fala que tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E a profecia de Salmo capítulo 2, a presença de Jesus como o ungido de Deus, como o grande rei. Mas também a segunda parte da profecia aqui, em Marcos capítulo 1, versículo 11, em ti me comprazo. É parte da profecia de Isaías 42, versículo 1, quando nos informa que eis aqui o meu servo, o meu escolhido, a quem sustenho, nele a minha alma se compraz. Deus falando do seu servo, evidenciando que Jesus é tanto rei como servo, que Jesus é Deus que se faz servo e morre na cruz pelos nossos pecados para que ele possa, como fala Marcos capítulo 10, versículo 45, para que ele possa dar a sua vida, e dando a sua vida, ele possa resgatar-nos dos nossos pecados, e em resgatando-nos dos nossos pecados, nós podemos retornar à comunhão com o nosso Deus, evidenciando novamente todo o amor de Deus por cada um de nós. Ele doou o seu Filho na cruz, para que resgatados dos nossos pecados nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E a ideia de tu és meu Filho amado, em ti me agrado, demonstrando também a perfeição de Jesus Cristo nas suas atitudes, alguém que não tem pecado, alguém em quem Deus completamente se agrada. Mais duas vezes, Deus vai abrir os céus para revelar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 7, no Monte da Transfiguração. E depois em João 12, 27, quando Jesus fala aqui, dizendo que a alma dele estava angustiada, e o que ele pediria? Que o cálice fosse passado, que ele fosse salvo daquela hora? Não. O que ele pediu em João 12, 28 foi que o Pai glorificasse o nome dele por meio da cruz de Cristo, e a resposta de Deus é que ele já havia glorificado o nome dele, o nome de Deus, e que ainda glorificaria o nome dele pela própria circunstância toda de Jesus na cruz e a sua exaltação depois da sua morte. Mas está então, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, Jesus Cristo sendo apresentado para Israel como grande Messias nas águas do batismo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o grande rei, mas um grande rei que está se fazendo servo. E como servo, ele morrendo pelos nossos pecados para que possa restabelecer a nossa comunhão com Deus. Duas lições principais. A primeira, João Batista nos mostra como deve ser a nossa postura diante de Jesus Cristo em Mateus capítulo 3, versículo 14. Mesmo que sirvamos a ele, e João era um profeta que estava servindo a Deus e a Jesus preparando o caminho, devemos nos sentir indignos e reconhecermos que nós necessitamos dele. E a segunda coisa é a postura de Jesus perante as alianças de Deus, especialmente na nova aliança. Jesus quis cumprir toda a justiça, e nós devemos obedecer a Deus o máximo possível e não o mínimo possível. João e Jesus especialmente, padrão de Deus para o nosso relacionamento com o próprio Senhor Deus. Jair, Mark. Importante também a nossa fidelidade, né? Fidelidade a esse Filho de Deus, né? Interessante, me chamou muito a atenção aqui em João 1:34, né? Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, né, Mark? Sim, é um grande prazer que temos para ser chamado Filho de Deus hoje, por causa da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo também. E sabendo que, como Romanos disse, que fé vem para ouvir a palavra, a mensagem é de Cristo, como você falou, Josué. Também uma coisa sobre o batismo que nós podemos relembrar, também em Colossenses, falando sobre a plenitude que recebemos em Cristo Jesus. Paulo disse assim, em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne,
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então você pode perceber que o batismo é ligado com fé quanto ao arrependimento, quanto crendo que Jesus morreu lá na cruz para nossos pecados. Então está sempre ligado com a fé também, para as pessoas percebem que não é uma coisa só, como você disse, mas mais uma coisa que está dentro do Novo Testamento para nós fazermos para ser salvos e se torna o Filho de Deus. Amém. Vamos anunciar novamente os nossos endereços, nosso telefone de contato, para que você possa conversar conosco. Nós oferecemos diversos cursos bíblicos para que pessoas possam entender sobre salvação pela fé em Cristo Jesus. Você então entrando em contato pode conversar conosco. Endereço, irmão Jair? Avenida Teresópolis 2043, nos reunimos todo domingo às 10 horas da manhã e o telefone é 8570-0455. Repetindo, 8570-0455. Você também pode assistir o programa pela radioesperança.com.br, ao vivo. Basta que você acesse aí pelo Google, entre no site radioesperança.com.br. E também temos a reunião dos irmãos na agronomia, né, João? Avenida Bento Gonçalves, número 9251, fica bem em frente à entrada da URGS. Você pode reunir lá com os irmãos domingo às 18 horas, ou Avenida Coronel Lucas de Oliveira, número 2597. Nosso irmão Delmar está servindo no trabalho naquela congregação. Revista-se de Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, tenha fé na cruz de Cristo, mas para que você possa se revestir, é necessário também, Gálatas 3:27, das águas do batismo. Assim a nova aliança estabelece, assim a palavra de Deus nos ensina, e nós queremos ser fiéis aos ensinos do Novo Testamento. Fique com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz dele possa habitar nos seus corações. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.